Oi gente, tô de volta e o vídeo de hoje é pra responder uma tag, que é a tag 50 fatos sobre mim. Será que vocês aguentam 50 fatos sobre mim? Essa tag é especialmente pra Fabiana Vieira, que me tagueou há um tempão. Ela tinha me tagueado sobre outra tag, ela me liberou da outra pra eu poder responder essa. Então, essa tag vai pra ti. E é especial também pra Mariana Dino, do blog Epidemia Beauty. Ela me tagueou a responder a tag 15 coisas estranhas sobre mim. Então, Mari, ó, tem mais de 30, 40 coisas estranhas aqui nos 50 fatos sobre mim, tá bom? Então, respondendo especial pra ti também. Vamos começar, né, gente? Que vídeo de meia hora, ninguém merece. Pra começar, tô aqui com a minha colinha. A número 1. Meu nome é Joyce Magalhães. Magalhães é o meu sobrenome de casada. Quando eu me casei, né, com meu marido, eu peguei esse sobrenome dele. Era Joyce Laurindo Pereira. Então eu tirei o Laurindo porque eu não gostava, achava muito feio mesmo. E coloquei o Magalhães, né? Tirei o Laurindo e coloquei o Magalhães, por isso que eu tenho um filho de 3 anos que se chama Murilo, que é super inteligente. Às vezes eu não acredito no quanto esse garoto é inteligente. Com 2 anos, ele fez o primeiro desenho dele, com apenas 2 aninhos. E com 2 anos e meio ele já falava o alfabeto inteiro em português e em inglês. E ele não só falava, como ele escreve já todo o alfabeto, escreve o nome dele. Agora ele tem 3 anos, ele vai fazer 4 no mês que vem, o mês de setembro. Mas ele é muito inteligente, eu me impressiono muito com a inteligência dele. Eu sou baixinha, eu sou bem baixinha. 4, eu sou vegetariana, eu não como carne, eu não gosto de carne, mas assim, eu roubo um pouquinho. Eu não como carne nunca, assim. Mas se eu vou no McDonald's, eu como aquele lanche que tem carne, eu encho ali de ketchup e mostarda, então eu não sinto o gosto da carne, né? Então eu consigo comer. E eu parei de comer carne com 4 anos, eu parei de comer primeiramente carne de frango, porque eu fui pra casa da minha tia e ela matou a galinha. E além dela matar a galinha, eu ver ela matando a galinha, ela ainda brigou comigo dizendo que a galinha não morria porque eu tava com dó. E claro que eu tava com dó da galinha, e a galinha demorou a morrer, ela disse que a culpa era minha. Aí foi, depenou o frango, botou na panela, cozinhou. Aí minha mãe veio com um pratinho: toma, filha, o franguinho que você gosta. Falei: esse frango aí é aquele que morreu? Não, não quero. Nunca mais eu comi frango. Mas aí eu comia carne de boi, né? Comi carne de boi até mais ou menos uns 16, 17 anos eu comia carne. 5 anos depois eu parei totalmente. Não gosto de leite. Leite em pó, eu como leite em pó, de colherinha, eu como. Se misturar, se botar água, eu não tomo. Eu amo comer frutas, eu troco facilmente um prato de comida. Eu não limpo a casa pela manhã. O máximo que eu faço de manhã é limpar a cozinha, né? Lavar a louça pra eu poder cozinhar. Porque se a louça estiver suja, eu também não consigo cozinhar. Em tudo quanto é lugar eu tô esbarrando. O meu braço aqui, geralmente ele vive com uma marquinha roxa, porque eu tenho a capacidade de me enganchar nas maçanetas quando eu vou passar perto de alguma porta, geralmente é a porta do banheiro que me pega. Eu sempre bato o braço assim. Eu quebro pelo menos 2 copos. Eu odeio gosto de cerveja, não gosto. Não me ofereço cigarro, cheiro de cigarro, pessoas que fumam com aquele hálito perto da gente, é muito desagradável, né? Eu não gosto de ouvir rap nacional. É uma música que eu acho muito triste, muito pesada. Bachata. Eu comecei a ouvir bachata porque quando a gente viajava para o Uruguai, sempre assim nas calçadas, tinha gente em banquinha que vendia, né, CD, DVD de bachata. Então a gente ia escutando e eu achava tão lindo aquele ritmo, até que um dia a gente comprou acho que 2 CDs e a gente veio o caminho todo ouvindo bachata, então eu me apaixonei por bachata. Como estoy sufriendo, me quemo por dentro, por sentir tu amor. E além de amar ouvir bachata, eu sou viciada em assistir campeonato de bachata no YouTube. Assisto muito, quase diariamente eu assisto esses campeonatos de bachata. Eu não gosto de ficar divulgando o que eu faço, sabe? Se alguém me pede um favor, ou se alguém tá precisando e eu tenho que ajudar, provavelmente ninguém vai saber. E nunca estranhe se algum dia eu te fizer alguma coisa, ou você me pedir e em troca eu pedir pra você não contar pra ninguém. Eu acho que o que a mão direita faz
faz, a esquerda não precisa as minhas amigas como a atrasada. Eu sempre chego atrasada nos lugares, nos eventos, festa que me convidam, se me convidam para um almoço, alguma coisa. Infelizmente, eu sempre quando eu tinha uns 11 anos, 12 anos, como eu dançava El Chan. Gente, quando eu me pego pensando nisso, eu tenho uma vergonha, sério. Às vezes tinha churrasco, festa na casa de parente, ou de amigo, ou de vizinho. Eu chegava a levar a fita, porque naquela época não era CD, né? Não tinha DVD, era fita. Eu chegava a levar a fita pra garantir que ia tocar na festa do fulano pra eu poder dançar. Aí eu fico pensando assim, como é que meu pai e a minha mãe deixavam, né? Não, e o pior, eu dançava bem, que o pessoal parava pra olhar eu dançar. Ai, que vergonha. Ninguém toca nesse assunto comigo, da minha família, ninguém. Porque na época da escola eu era boa aluna, do tipo CDF, eu sempre tirava notas altas. Eu tenho síndrome de Reino, que é um tipo de doença que dá nos dedos. Eu odeio meu dedão do pé. Eu amo usar sandália, mas eu tenho muita vergonha do meu dedão do pé. E eu sofria bullying na época de escola, porque tinha um menino que ele me perturbava muito e ele dizia que o meu dedão do pé parecia uma cabeça de tartaruga, assim. Que ele é grande, meu rosto redondo. 3 vezes seguidas. Não que eu lave o rosto assim 3 vezes por dia, não é isso. Se eu lavar o rosto tipo 2 vezes por dia, de manhã, à noite, eu tenho que lavar 3 vezes seguida. Passo sabão, enxago, passo de novo, enxago, passo de novo, enxago. Eu tenho sempre a impressão que se eu não lavar meu rosto 3 vezes ali seguidas, quando eu era mais nova, eu sonhava em conhecer o Rio Grande do Sul. Só que eu achava que era um sonho impossível, já que eu não tenho família aqui nem nada. Mas eu sempre sonhava em conhecer o Rio Grande do Sul. E hoje em dia eu moro aqui no Rio Grande do Sul há 9 anos. Antes de me casar, eu construí uma casa com meu marido. E uma vez visitando a obra, Deus falou ao meu coração, assim, é uma revelação mesmo do Espírito Santo e tal. Eu tive essa revelação que eu nunca moraria naquela casa. E eu chorei muito porque eu não entendia o que aquilo queria dizer. Eu achei que de repente eu fosse morrer, por isso eu não iria morar na casa. Mas isso se cumpriu, a casa já tem 8 anos que tá pronta e eu nunca morei nela e meus pais são separados. A minha mãe mora em São Paulo com o meu irmão, eu tenho só um irmão. O meu pai mora no Belém com gente negativa e pessimista, sabe? Aquele tipo de pessoa que acha que vai dar tudo errado e que só vê defeito nos outros também, que vive falando mal dos outros, assim. Eu não tenho muita paciência, eu sempre fico trocando de assunto, sempre buscando que a pessoa, sabe, se alegre ou fale de coisas positivas, vejo o lado bom da vida, e quando eu vejo que a pessoa não muda muito seu jeito, eu acabo me afastando, porque me dá dor de cabeça, sério mesmo. Gente que tem energia negativa, eu fujo, porque eu era criança, assim, uns 9 anos, 8 anos, eu via coisas de outro mundo, tipo fantasma mesmo, espírito, gente passando atrás de mim, arrastando o pé, e ouvia vozes, era muito ruim. Sempre tive, eu chorava bastante, assim, bem reais mesmo, e até é engraçado, porque quem me conhece há muito tempo sabe disso. E quando eu falo assim pra pessoa, eu sonhei com você, a pessoa já acha que é alguma coisa de ruim, daí eu tenho que explicar, não, sonho bom, a gente tava papiando, não sei o que. Então, assim, eu não consigo tomar banho com a porta do banheiro fechada. Isso porque desde que eu tive o Murilo, né? Desde que eu ganhei o Murilo e tal, então eu ficava muito sozinha com ele, nunca tinha ninguém pra me ajudar, nunca tinha ninguém em casa. Na época, quando ele era bebezinho, o meu marido trabalhava durante o dia, à noite ele estudava. Então eu ficava muito tempo sozinha quando ele tava dormindo, sempre. Mas ainda assim tinha que ficar com a porta aberta pra eu, sabe, pra qualquer barulhinho eu ficar até hoje alerta. Eu tomo banho de porta aberta, não perdi essa mania. Gente, minha cara parecia um choquito quando eu era adolescente, né? Até 15 anos, até 16 anos, eu tinha muita espinha, muita mesmo, principalmente aqui na testa. Eu namoro o meu marido desde que eu tinha 16 anos. Ele foi meu primeiro namorado sério. Eu tinha tido outras paqueras, mas o primeiro namorado sério que eu levei na minha casa e apresentei tudo foi ele. Eu tinha 16 anos e ele tinha 19. Hoje eu tenho 29 anos. Eu não gosto de dirigir. Hoje em dia eu não gosto de dirigir porque eu não dirijo tranquila. Porque eu já sofri um acidente de carro. Eu dirigia muito bem antes, sempre dirigi sozinha, eu e o Murilo no carro e tal. E uma vez eu saí com ele e era uma avenida movimentada e era um cruzamento. E tava caindo a noite assim, e o cruzamento era bem numa subidinha, então eu ia entrar e nessa subidinha tava subindo uma moto e eu não vi. Eu olhei pros dois lados, do lado de lá vinha um carro branco, eu vi o carro branco, mas dava tempo de eu entrar porque ele tava devagar. E desse lado não tinha nada.
não vi nada quando eu olhei. Então quando eu entrei, acabei de entrar assim, ele me pegou, o motoqueiro me pegou de lado e eu fiquei muito assustada porque ele esbarrou a moto assim que afundou o pneu, aí eu perdi um pouquinho do controle da direção, o carro foi pra calçada, bateu numa placa de trânsito, mas até aí tudo bem, o Murilo sempre andou na cadeirinha, com cinto e tudo mais, e eu tava em baixa velocidade, então eu consegui alinhar o carro e parar. Só que quando eu parei o carro, meu coração tava assim disparado, porque o motoqueiro caiu por cima do para-brisa, que afundou assim, estilhaçou um pouquinho e voou por cima do carro. Então quando eu parei o carro, que eu olhei pro Murilo, né, ele tava bem, parei o carro e desci, eu só pensava no motoqueiro, pensava assim, poxa, ele morreu, né? E graças a Deus, quando eu desci do carro, que eu olhei pra pista, ele tava no meio da pista, sentado. Então quando eu vi ele sentado, eu coloquei a mão assim na minha cabeça e falei, ô Jesus, obrigada. Porque o meu medo era esse, que ele tivesse morrido, né? Aí eu cheguei perto dele e falei, você tá bem? Aí ele falou, você viu que eu tava vindo? Eu falei, mas imagina, né, se eu tivesse te visto, nunca que eu iria entrar. Ele era menor de idade, ele tava sem o farol na moto, sem documento, sem nada. Ou seja, ele não me exigiu nada porque ele era menor e ele tava todo errado, assim. Mas dou graças a Deus que não aconteceu nada com ele. Então eu dirijo quase todos os dias, que tem que levar o Murilo pra escola, eu tenho que ir no supermercado e tal. Eu dirijo sempre, eu não parei de dirigir. Eu parei durante um tempo, porque o carro foi pro concerto e tal, e nessa época a gente tava de mudança pra cidade de Rio Grande, então chegando lá em Rio Grande a gente pegou, esse nosso carro era velho, a gente comprou um carro zero lá, então eu tinha mais medo ainda de estragar o carro zero, então eu demorei um pouquinho pra voltar a dirigir, mas eu voltei a morar aqui em Canoas, que é colado a Porto Alegre, é uma cidade muito grande, movimentada de trânsito, aqui eu dirijo, mas eu dirijo muito naquela tensão, sempre cuidando muito, já não é mais um prazer. Eu já queimei a minha testa com minâncora, sabe aquela pomada minâncora? Então eu usava ela nas espinhas. Aí uma vez eu coloquei ela na minha testa, coloquei bastante assim, aí coloquei um algodão, sabe, e uma touca por cima que tava frio. E aquilo abafou, gente, sério. Aí quando foi de tardezinha, assim, mais ou menos, eu fui lavar meu rosto, né? Pra quê? Quando a água bateu, assim, na hora queimou, começou a arder aquilo. Aí eu fui e taquei hipogloss por cima. E quando eu olhei no espelho, a minha testa tava toda preta e eu chorei, não fui pra escola, porque ficou preto, tudo preto, assim, aquela casca preta. E demorou, assim, uns 3, 4 dias pra cair, sabe? E ficar a pele limpa de novo. Mas, nossa, naquela hora eu senti muito medo de ter manchado minha pele. Eu nunca briguei com ninguém 2 vezes. Da primeira vez que eu brigo, assim, ainda que eu volte a conversar com a pessoa, nunca mais é a mesma coisa, eu não consigo mais dar a mesma abertura, então provavelmente não terá chance, assim, de uma segunda briga. Então eu nunca briguei com ninguém. Tenho gosto musical definido. Quando eu era adolescente, pra vocês terem uma ideia, quando eu era adolescente, eu gostava de Backstreet Boys, pop, né? E dos Raimundos, rock nacional. Então, assim, meu gosto musical, ainda falando de gosto musical, é um artista que eu escuto desde que eu era criança, porque meu pai e minha mãe escutava. E eu gosto muito das músicas, eu gosto muito da voz desse artista, muito, muito, muito. Sou apaixonada pelas músicas, é o Amado Batista. Eu amo. Minha mãe sempre assistia aquela minissérie Hilda Furacão. Eu acho que eu tinha uns 14 anos e nessa época eu estudava à noite, acho que das 7 da noite às 11, alguma coisa assim. Então quando eu chegava da escola, tava passando o Hilda Furacão. Então eu ia, tirava minha roupa, ia pro quarto e ligava a televisão bem baixinho. Aí minha mãe sempre gritava assim do quarto dela: Joyce, tá com a televisão ligada? Eu: não, mãe, já desliguei. Não é pra ficar assistindo essas pornografia de Hilda Furacão. Tá bom, mãe, já vou dormir. E eu assisti Hilda Furacão até o final. Ainda bem que a minha mãe não assiste meus vídeos, ela não vai saber disso. Eu assisti todos os capítulos. Teve uma vez que eu pintei o meu cabelo de loiro, eu descolori ele com pó descolorante e depois botei uma tinta loira em cima, ele ficou bem amarelão, bem amarelo mesmo. E aí, pra combinar, eu pintei também a minha sobrancelha. E eu tinha bastante buço quando eu era adolescente, pintei o buço também. Então ficou aquela coisa, sabe, tipo Curupira. Nossa! Gente, graças a Deus que eu não tenho foto dessa época, mas
Eu tenho um gênio bem forte, eu sou meio chata, meio crítica, quem me faz de boba, quem tenta abusar de mim. Sabe essas pessoas metidas aí, a espertinha, que acha que pode fazer você de bobo, que pode te enganar, que pode te passar a perna, sabe? Que pode abusar de você, que tenta sempre tirar proveito em alguma coisa, que não faz nada que não seja de caso pensado, tem sempre um plano, sabe? Esse tipo de pessoa espertinha. Detesto. Eu tenho muito medo de galinha, muito medo mesmo. Eu acho um bicho muito feio. E quando eu era criança, 2 galinhas vieram brigar bem no meu pé, assim. Então eu peguei um pavor de galinha, eu não chego perto. Galinha, pato, ganso, nossa, eu tenho pavor. Muito brava quando alguém mexe no meu cabelo. O Murilo tem essa mania, essa fixação de pegar meu cabelo, sabe? Eu tenho muita cócega no joelho e na perna, assim. Às vezes a pessoa tem mania, você tá sentada, a pessoa tá sentada ali do teu lado, vai e bota a mão na tua perna, tá conversando, sei lá. E eu não gosto, assim, se você tocar na minha perna eu vou dar um pulinho, porque eu tenho muita cócega. A primeira maquiagem que eu fiz eu tinha 14 anos. O grande defeito meu é ser uma pessoa muito desatenta, sabe? Eu sou muito desatenta. Às vezes a pessoa tá me jogando uma indireta ou tá com maldade, assim, pra cima de mim. E às vezes, muitas vezes eu só consigo enxergar quando alguém me dá um toque. Joyce, ó, fulano falou isso, foi pra você. Joyce, ó, sabe? Isso é um defeito grande. A minha mãe brinca muito comigo e toda vez que eu vou pra casa dela é um pavor, que ela sempre fala assim, nossa, a conta de água vai dobrar. Eu tomo pelo menos 2 banhos por dia. De gente mal educada e de gente grosseira. Sabe aquele tipo de pessoa que diz assim, eu sou sincera, e usa esse negócio de ser sincera pra atacar os outros, pra ficar, sabe, se metendo onde não deve. Isso é essencial, educação. Eu já trabalhei na Impala, fábrica de esmalte, Impala de esmalte, eu já trabalhei lá, eu era novinha, foi meu primeiro emprego registrado. E eu trabalhei lá como auxiliar de produção. Trabalhei 3 meses só. Quando eu fui dispensada, eu chorei muito, porque eu adorava. A fábrica inteira, a firma inteira, assim, era de gente muito jovem. Então, pra mim, aquilo ali era como extensão da escola, assim. Eu gostava muito de trabalhar na Impala. Eu já caí dentro de um esgoto. Eu era criança. Então, eu caí no esgoto e minha mãe me deu um banho, assim, de desinfetante. Nossa, que sensação, gente, cair no esgoto. E eu já caí também de uma escada que tinha 12 degraus. Era uma escada bem alta. Era um tempo que eu morei em Minas Gerais. Eu era criança. Eu acho que eu morei 6 meses só em Minas Gerais. Então, eu caí dessa escada porque tava passando um cachorro e na época eu tinha muito medo de cachorro. Então eu não medi a escada direito e caí no barranco que tinha do lado da escada. Então eu caí lá de cima e vim ralando, sabe? Me ralando. A minha perna do lado direito, até hoje ela tem a marca, porque ela ficou toda ralada, sabe? De cima e embaixo. Então até hoje eu tenho essa cicatriz, ficou muito machucado mesmo. 50 fatos, eu acho que é o fato que eu deixei por último, porque é o mais importante, que é a minha fé, o meu amor a Deus, o quanto Deus é importante na minha vida, o quanto Deus é tudo pra mim. Eu não creio, eu sou católica, mas eu não levanto bandeira de religião nenhuma, eu respeito outras religiões, desde que essa religião tenha como foco os mandamentos, o amor de Deus, buscar a Deus, seguir a Deus e se espelhar e tentar viver a vida debaixo dos mandamentos de Deus. É isso que orar e tomando pra mim, Deus como exemplo. Então, assim, Deus é tudo pra mim, tudo na minha vida. Eu não seria nada se eu não tivesse o amor de Deus na minha vida. E eu fico muito pensando, assim, eu sempre me pego pensando como é que uma pessoa consegue viver sem o amor de Deus. Eu não consigo entender. Então é isso, gente. Termino por aqui os 50 fatos. Parabéns pra você que conseguiu chegar até o final comigo. Um beijo especial. Se você gostou do vídeo, clica no joinha aí pra me ajudar a divulgar, tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.